Irmãos, irmãs, é com grande alegria que retornamos a esta casa de oração, a este templo de luz, rogando a Jesus que nos abençoe e estendendo a todos saudações fraternais. A nossa proposta na noite de hoje é conversar um pouco acerca da temática da morte, sobretudo no que tange ao despertar do ser espiritual após o momento em que se dá o fenômeno biológico da morte. Nós sabemos que é uma fatalidade biológica a morte. Ninguém dela tem como escapar. A partir do momento que nascemos, estamos fadados, como tudo que é de ordem orgânica, a vir a morrer em algum momento da nossa trajetória física. No entanto, o Espiritismo, como inúmeras outras vertentes espiritualistas, apresenta várias nuances e um entendimento muito mais amplo acerca do que é a morte, do que ocorre quando ela se dá e os seus desdobramentos. Então gostaríamos de iniciar a nossa fala com uma pequena quadrinha intitulada O que é a morte? A morte não é o fim, muito menos o nada, mas o que ela é, enfim, mudança de morada. Então a morte, como é um fenômeno biológico natural, todos os seres humanos, de todos os tempos, de todos os lugares, estando a ela sujeitos, a encararam de diferentes formas, de diferentes maneiras. Segundo os arqueologistas e os antropologistas, os ancestrais mais antigos dos seres humanos, uma das subespécies humanas, que seria o Homo sapiens neanderthalensis, que teria vivido há mais de 100 mil anos, seria o primeiro Homo sapiens. A nossa classificação científica é de Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens neanderthalensis é uma subespécie, não necessariamente que nós tenhamos na árvore evolucionária evoluído a partir deles, mas eles se tratam de uma subespécie. São seres humanos, mas de uma subespécie. E eles são os primeiros seres que aparecem na face da Terra a manifestar preocupação com a morte e com o morrer. E a estas conclusões, os cientistas, os arqueólogos, os antropólogos e os pré-historiadores chegaram a partir do estudo de vestígios fósseis, sobretudo de sepulturas feitas de uma forma primorosa por estes nossos ancestrais mais antigos, embora não havendo nenhuma evidência que eles tenham ligação direta conosco. Esses estudiosos chegaram à seguinte conclusão: os Homo sapiens neanderthalensis acreditavam na continuidade da vida após a morte, pelo simples fato de, no momento em que a vida destes seres estava completamente voltada para a satisfação das suas necessidades de sobrevivência, comida, alimento, sobretudo, eles dispensarem uma grande parte do tempo que dispunham para os cerimoniais da morte. Então, os estudiosos afirmam que estes seres acreditavam que, após a morte, a vida prosseguia, porque, do contrário,
eles não teriam os cuidados que tinham com os seus mortos, sepultando-os primorosamente com os adornos, os enfeites, os instrumentos de uso pessoal, as vestes, etc. Tudo era depositado na sepultura de uma forma cerimonial. E isto indicaria, então, uma crença na vida após a morte. Um grande estudioso que viveu na transição do século XIX para o século XX, Ernesto Bozano, e que se interessou pelas questões espíritas, fazendo um estudo do que os sociólogos, os etnólogos, os antropólogos estavam escrevendo nessa época, que é uma época efervescente nos campos citados, porque estes ramos científicos estão se desdobrando, se constituindo nesse momento, ao fazer uma análise do que estes estudiosos estavam produzindo a partir das observações feitas em culturas, principalmente das ilhas oceânicas, das ilhas da Oceania, em que não haviam ainda travado um contato com a civilização ocidental, e puderam então estudar o fenômeno religioso in loco, tentar entender como eles compunham os seus mitos, em que se baseavam o seu arcabouço e o seu ideário religioso. Muitos destes estudiosos chegaram às mesmas teses do Espiritismo, que já estavam sendo apresentadas na época há mais de 50 anos. E esse estudioso em específico, Ernesto Bozano, que talvez seja um dos mais prolixos escritores espíritas, escreveu mais de 90 monografias, que são estudos científicos sobre determinadas questões. Ele elegeu vários assuntos dentro do espiritismo, como a materialização dos espíritos, como o fenômeno da levitação, o fenômeno da comunicação com os mortos, ou a visão de mortos no leito de morte, como já abordamos essa temática em outra oportunidade aqui nessa casa, entre outras questões, debruçando-se sobre elas e estudando-as minuciosamente. Num dos inúmeros livros que escreveu e publicou, um deles, chamado Manifestações espirituais ou supranormais em povos primitivos, ele faz todo um estudo sobre como diferentes culturas que nunca tiveram relação nenhuma com a nossa civilização e nunca tiveram muito menos contato com as ideias e com as crenças espíritas, possuíam de uma forma natural e intuitiva as mesmas crenças, as mesmas ideias que nós, que nos abrigamos em torno dos horizontes doutrinários do Espiritismo, possuímos. E isso levou a concluir a favor dos postulados espíritas de um ponto de vista antropológico e etnológico, ao demonstrar que culturas tão díspares, sem ligações geográficas, sem contato uma com a outra, partilhar como pano de fundo as mesmas ideias e crenças, defendendo e tendo no seu arcabouço mitológico e religioso a ideia de que a vida continua após a morte, a comunicação com o mundo espiritual através dos seus xamãs ou pajés, nós chamamos de médiuns, o contato com o sagrado através dos sonhos, através de estados alterados de consciência, através de processos meditativos, através de oração. Então é um livro muito interessante em que mostra que a questão da morte teve como resposta, de uma forma geral, pelas mais de 2.500 culturas passadas e presentes, muitos pontos em comum.
E aí nós temos no Livro dos Espíritos e muitos questionamentos que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, propôs aos imortais. Nós temos a resposta dos espíritos dizendo que a universalidade do sentimento de que a vida continua após a morte decorre da própria condição do ser de ser imortal, pré-existente ao corpo e sobrevivente ao mesmo. Então isso explicaria de uma forma satisfatória a universalidade do fenômeno religioso e os paralelos, os pontos de ligação que existem entre todas as culturas na forma de se considerar a morte. Então, no Espiritismo, a morte é considerada como uma mera transição, uma passagem. O espírito que está no corpo, por processos os mais diversos, ou envelhecimento natural, ou um processo de desgaste orgânico por ocasião de alguma moléstia, de alguma doença degenerativa, ou por uma morte violenta, não importa, o espírito, com a chegada da morte, desvincula-se do corpo e passa a fazer uma viagem de volta a uma realidade que muitas vezes, durante a sua permanência no corpo, foi negada, que é a realidade do seu mundo interior. A morte, antes de mais nada, nos posiciona em função da sua ocorrência, frente àquilo que nós somos. Desnudos de qualquer rótulo, de qualquer máscara, de qualquer aparato ilusório que porventura tenhamos agregado à nossa personalidade. Quando nós morremos, nós nos defrontamos com a nossa realidade específica. E ali reconhecemos a veracidade e a oportunidade da lição evangélica acerca do local onde estamos depositando o nosso coração. Jesus mandou que não acumulássemos riquezas na terra, onde a ferrugem corrói, onde as traças consomem, onde os ladrões furtam e roubam, mas que acumulássemos tesouros no céu, inacessíveis às traças, à ferrugem, aos ladrões. E mais adiante, ele explica que o céu está dentro de nós, que o céu são as dimensões interiores do nosso ser, que o céu é o nosso estado psicológico mais profundo, que o céu é a nossa consciência pessoal. A grande dificuldade é que, em nossa vida odierna, no nosso corre-corre diário, destinamos pouco tempo para refletir sobre as nossas questões conscienciais e sobre a nossa realidade transcendental. Nós passamos absorvidos quase que as 24 horas do dia pelas questões que nos dizem respeito. Todas elas subordinadas às necessidades do nosso corpo, porque ainda somos seres muito primitivos do ponto de vista espiritual. Seres que ainda estão engatinhando no processo do seu desenvolvimento interior, no processo das conquistas maiores do coração, da razão, da inteligência, da sabedoria e do amor. Dessa forma, urge de imediata necessidade que nós temos de oferecermos mais importância e encontrarmos mais tempo para nos preocuparmos com as questões espirituais, considerando que a morte
é algo que se nos impõe em algum momento do nosso caminho. Em algum momento nós vamos morrer. E nós não sabemos precisamente quando se dará esse momento. E nós não queremos saber da morte. Nós não nos preocupamos com a morte. A morte é um tabu em nossa civilização ocidental. Algumas comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil, sobretudo no Xingu, muitos povos indígenas que lá se encontram congregados em reservas indígenas legalmente instituídas para que seja garantido o direito deles de organização e de viver conforme suas tradições e costumes. Em muitas destas comunidades, destas tribos, desses povos, a morte é celebrada com festa e é encarada de uma forma natural, coisa que na nossa civilização, no nosso modo de vida, não ocorre, porque o materialismo se impregnou de forma tão profunda em nossa cultura, em nosso ideário, em nossas concepções, que mesmo nós espíritas, que temos todo um leque de informações sobre a morte, temos dificuldade de encará-la com a tranquilidade, com a serenidade necessária quando ela se nos apresenta. Porque a morte, culturalmente, para nós, se apresenta como um tabu. Não se fala sobre a morte, como se fosse um assunto proibido, como se fosse uma questão inconveniente, ou talvez como se nós não fôssemos passar por ela, como se nós não fôssemos morrer, porque é assim que nós nos preocupamos. E insistimos em muitas de nossas falas que grande parte dos problemas que nós vivemos no nosso cotidiano, em nossas relações familiares, conjugais, profissionais, sociais, decorrem da visão distorcida que temos da morte. Ou decorrem do fato de não darmos para a morte a importância devida. Sempre gostamos de fazer, seguidamente, um exercício preparatório para a morte, em que devemos nos aquietar, nos silenciar e nos comportarmos como se fôssemos morrer neste exato instante. E prestar atenção para os pensamentos que ocorrem nesta vivência, nesta teatralização, nos sentimentos que afluem, nas ideias que nos visitam, porque serão fonte preciosa para o nosso autoconhecimento e posterior autotransformação. Porque ao fazer esse exercício, virá à tona temas que são importantes para nós e que muitas vezes nós estamos fazendo questão de ignorar. Estamos introjetando, não estamos querendo ver, não estamos querendo encarar de frente. Então, o exercício para a morte, ele é fundamental para nós descobrirmos o que é importante para a nossa vida. Em uma outra instituição espírita, onde era uma das propostas da exposição fazer uma atividade de meditação e reflexão, nós fizemos um trabalho e o tema geral que veio entre os que estavam presentes, em 80% dos presentes, era justamente os temas voltados à família, os temas voltados às relações conjugais. Aquilo que foi falado e não queria ter dito e acabou não se desculpando, era aquela explosão intempestiva no momento equivocado que feriu o outro, é aquele eu te amo que nunca foi dito para o ser amado. Então, estas questões, quando nós cogitamos, quando nós reflexionamos sobre a morte, é que geralmente vem à tona.
E nós só vamos saber o que é mais importante para nós fazendo este exercício ou morrendo. Aí é que nós nos encontramos, como dizíamos inicialmente, com a nossa própria essência, com a nossa consciência, com aquilo que nós somos e com aquilo que é de fato fundamental para nós, para a nossa vida, para a nossa existência. Se nós conseguirmos fazer isto antes de morrer, teremos realizado a tarefa mais importante da nossa existência planetária. Porque teremos descoberto o sentido da nossa vida, teremos descoberto o objetivo específico que nos trouxe a este plano na atual encarnação e teremos instrumentos suficientes para trabalharmos interiormente e trabalharmos a nossa vida e as nossas relações. Pode passar. Allan Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Então, o corpo é como se fosse uma veste para o ser espiritual, mas o enfoque que nós damos para ele é bem diverso. Numa sociedade hedonista, onde se cultua o belo, onde se cultua padrões estereotipados de beleza que são impossíveis, estabelecendo ditadura, sobretudo para as mulheres, embora os homens também não fiquem distantes, uma vez que a vaidade nunca foi tão grande entre os homens como na atualidade. Então, numa sociedade em que o culto do corpo é feroz e que se estatuiu uma verdadeira ditadura da beleza, nós vemos muito bem o valor que se dá para o corpo, mas sabemos muito bem, pelos efeitos que vivemos no nosso cotidiano, dos valores da importância que se dá para a alma. Há que se cuidar do corpo, há que se vestir, se comportar da forma como nos sintamos bem, mas há principalmente que se cuidar da alma, da interioridade do nosso ser interior. Agora, o que esperar de uma sociedade como a nossa, que valoriza mais o corpo do que a alma? Cabe a pergunta, né? Em função disso é que nós vivenciamos toda essa torrente de conflitos, de violência, de criminalidade, de drogadição, de desamor, de desentendimento. Porque não estamos voltados para as coisas da alma. Não estamos voltados para as coisas de dentro. O nosso foco, mais de 60%, está para as coisas de fora. Está para o mundo exterior. Está para a realidade material. E o Espiritismo afirma, consoante as revelações feitas pelos Espíritos, e as religiões orientais, há milênios já afirmam a mesma coisa, a realidade física é ilusória, e hoje a ciência já vem confirmando isso. Ela existe de acordo com as faixas conscienciais das pessoas que se agrupam e conseguem compreender e interpretar, por padrões culturais que vêm se transmitindo ao longo do tempo, a vida da forma como ela se apresenta. No entanto, ela é ilusão. A nossa realidade verdadeira não é esta aqui, é a do mundo interior. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, afirma categoricamente: tu és o teu mundo interior.
Nós somos o nosso mundo de dentro. A nossa essência está soterrada sobre camadas inúmeras de medo, de culpa, de angústia, de receio, de pesar, de ressentimento, de ódio, de vingança, de ambição, de egoísmo e por aí vai. E não encontra ensejo para se expressar. Porque não damos espaço para isso, para que a nossa verdadeira identidade se manifeste aos outros, tal qual ela é, sem artifícios que nós nos servimos para impressionar aqueles que nos cercam. Tudo vaidade, como diriam os eclesiásticos e os salmos. Pode passar adiante. Pode passar. A morte transfere o espírito da terra para a espiritualidade, mas mudar de residência não altera a personalidade. Essa é uma questão muito importante. Quando nós nos transferimos de residência, de uma casa para outra, ou de um lugar para outro, aqui de Novo Hamburgo para Sapiranga, como foi o meu caso, ou de um estado para outro, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, nós não mudamos o nosso jeito de ser. Nós seguimos sendo invariavelmente quem somos. Por ocasião da morte se dá o mesmo. Ao morrermos, nós, repetimos mais uma vez, vamos nos apresentar tal qual nós somos, com os mesmos pendores, as mesmas tendências, as mesmas inclinações, o mesmo nível intelecto-moral, as mesmas aquisições culturais. Daí a necessidade de investirmos todos os nossos esforços, desde já para nos espiritualizarmos, porque isso nos garantirá, do lado de lá, uma vida mais feliz, mais tranquila, mais alegre, mais em paz. Mas o que acontece é que muitas vezes nós nos iludimos, acreditando que vamos encontrar do lado de lá uma paz, uma bonança, uma alegria que na verdade não encontraremos, porque não estamos encontrando aqui dentro de nós. Não nos referimos a situações exteriores do nosso dia a dia que muitas vezes fogem ao nosso controle, não estão na dependência do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo, da nossa vontade. Referimos-nos, sobretudo, ao mundo interior, ao mundo de dentro. Se dentro de nós não está legal, se frequentemente não nos sentimos bem, se não estamos satisfeitos com o que nós somos, se somos tomados frequentemente por um sentimento de vazio, por uma sensação que não temos como definir precisamente, mas que expressa uma infelicidade, uma tristeza, uma melancolia, se nós estamos dentro de nós vivendo conflitos, se estamos dentro de nós em tumulto, em tempestade, se desencarnarmos nessas condições, no mundo espiritual nos apresentaremos da mesma forma, porque isso está dentro de nós. Transportaremos conosco. Mudar de residência não é mudar de personalidade. Por isso que os espíritos que se comunicam neste centro espírita, em todos os centros espíritas do país, e através de vários médiuns que nem são espíritas, através de processos que eles chamam de canalizações, enfocam repetidamente a mesma coisa, a necessidade que nós temos de nos melhorarmos, de nos espiritualizarmos, de resolvermos as nossas questões interiores, encontrando a paz, encontrando a harmonia, encontrando a felicidade, a satisfação interior, as riquezas da alma, os tesouros a que falava Jesus. Jesus não teve nem ouro, nem prata, não teve nenhum título, não teve riqueza, não teve nenhuma expressão política no tempo em que viveu. No entanto, talvez não houvesse alguém mais rico interiormente do que ele. E repartiu a sua riqueza,
com aqueles que conviveram no seu tempo. E até hoje, nós sofremos diretamente o impacto dessas riquezas, na forma das bênçãos que nos chegam através dos seus ensinos, das suas missões, dos seus esclarecimentos, da sua mensagem renovadora. Os tesouros do céu, que é justamente a paz interior, que é justamente o equilíbrio, que é justamente o bem-estar interior, que é a nossa espiritualização. Ontem comemorou-se no Brasil e em grande parte do mundo o Dia de Finados, o Dia dos Mortos, em que tradicionalmente, já há vários séculos no Ocidente, as pessoas em romaria avançam para os cemitérios visitar os corpos dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos seus afetos que lá se encontram depositados. Infelizmente, muitas pessoas não têm ideias muito claras, muito bem desenvolvidas acerca do que é a morte, do que é o morrer, do que aguarda o ser do lado de lá. Mas este momento de comemoração, para todos aqueles que trazem à lembrança os seus afetos, os seus familiares, os seus entes queridos, é um momento de união. É um momento de aconchego espiritual. É um momento de comunicação mediúnica pelos canais da intuição. Muitos inconscientemente, ao irem ao cemitério, ou pelo simples fato de recordarem dos familiares que já o antecedeu na grande viagem, faz com que os mesmos acorram, atraídos pela lembrança, principalmente pelos sentimentos, a ele se vinculando e partilhando as ondas de pensamento, as lembranças, os sentimentos, as emoções. E não é à toa que muitas pessoas, como quem tem o costume de ir no cemitério nesse dia, verifica muitas pessoas sensivelmente emocionadas, porque muitas vezes ali ao seu lado está o familiar já desencarnado, a envolver-lhe nos braços e a dizer: estou vivo, eu estou bem, eu estou aqui do seu lado, sempre que eu posso eu venho lhe visitar. E tal ocorre, mas muitas pessoas não têm conhecimento disso. Poderiam aproveitar de forma muito melhor este momento para estabelecer intercâmbios através do pensamento, para colocar pingos nos is, para resolver questões que não foram resolvidas antes do ser partir para o lado de lá e que acabam se tornando nós que entravam a nossa vida emocional, a nossa vida psicológica e que precisam ser desatados. E este é o momento do contato mediúnico, consciente ou inconscientemente, é o momento para isso. É o momento para a união espiritual, é o momento para o encontro espiritual. Né? Então, há um trecho no Livro dos Espíritos que trata, lá no Livro dos Espíritos, que está dividido em 4 partes. Na segunda parte, que trata do mundo espiritual, no capítulo 6 da vida espírita, um dos trechinhos finais trata das comemorações funerais, das comemorações fúnebres e do Dia dos Mortos em específicos, em que os espíritos encaram essa tradição com bons olhos, quando a pessoa que a vivencia, que a experiencia, traz o seu coração aberto aos sentimentos e lembra carinhosamente, afetuosamente dos seus familiares, dos seus entes queridos. Outra questão do Livro dos Espíritos. O que sucede à alma no instante da morte? Respondem os espíritos: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente.
O Espiritismo faz uma distinção entre espírito e alma. Allan Kardec entende por alma o espírito quando encarnado. Então, a alma é o espírito encarnado. E o espírito é a alma despida da carne. Ele faz essa simples distinção. A rigor é a mesma coisa. O ser é único, é uma individualidade única. Só chama a alma quando o espírito está encarnado e o espírito quando mesmo está desencarnado. Então, após a morte, segundo os espíritos, o que acontece? O espírito se desliga do corpo, seguindo vivo. Essa questão foi feita na segunda metade do século XIX, no início da segunda metade do século XIX. Num século mais materialista do que o nosso é na atualidade, em que o ceticismo dominava culturalmente. Não se acreditava em nada, não se acreditava em Deus, não se acreditava em alma, não se acreditava que a vida continuava após a morte. Então, daí Allan Kardec perguntar. Claro que na sua questão, ele já está pressupondo, em função de toda a introdução, de todo o desenvolvimento do Livro dos Espíritos, notem que é a questão 149, então ele está pressupondo a crença na existência da alma. Então ele pergunta o que sucede a ela com a morte. Ela se desliga do corpo e avança. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Responde os espíritos. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Pode passar. Isso aqui é muito importante. Independente do nível de desenvolvimento interior ou espiritual da criatura, todos, invariavelmente, passaremos por ocasião da morte por um momento de transição caracterizado por uma perturbação que é mais ou menos acentuada conforme as características individuais de cada pessoa. Mas, invariavelmente, todos passam por um momento de perturbação. Porque a morte é um choque biológico muito profundo, muito grande para o ser espiritual. O ser espiritual passa por dois grandes choques biológicos. O primeiro é quando ele reencarna, quando ele vem do mundo espiritual para cá. É um choque biológico tremendo, tanto que lhe impõe, em função da grosseria, das densas energias que predominam no nosso mundo e necessárias para a estruturação e configuração do nosso corpo, lhe impõe o esquecimento da sua realidade espiritual, das lembranças das vidas passadas, da lembrança das últimas coisas que efetuou no mundo espiritual, permanecendo como pulsões ou leves intuições que vão lhe nortear ao longo da sua caminhada terrena. Então, o renascimento é um choque biológico muito grande. A morte, da mesma forma. Então, ao renascer e ao desencarnar, o espírito passa por momentos específicos de perturbação. E a perturbação que sucede à morte, como dizíamos antes, pode variar de alguns instantes, de alguns minutos, de algumas horas, até dias, anos e, quiçá, talvez, séculos para algumas individualidades, dependendo da sua realidade interior, dependendo das suas conquistas interiores, dependendo do que ela fez. E aí sucede, então, o seu despertar no mundo espiritual. É como se, quando estamos dormindo, guardadas as proporções, quando estamos dormindo e somos acordados de chofre, bruscamente, e acordamos sobressaltados, sem noção de espaço, de lugar, ou o que aconteceu. Aquela sensação que para nós é muito rápida, aquela perturbação
em que nós estamos dissituados, não sabemos o que está acontecendo, guardadas as proporções, repetimos, é semelhante ao que se dá no momento da morte. A grande maioria passa por esse momento inconscientemente. Só as almas já redimidas, espíritos com grande cabedal evolutivo, é que conseguem participar conscientemente desse processo, inclusive auxiliando no processo de desligamento dos laços que o vinculam ao corpo. E essa perturbação, repetimos, diz respeito à nossa realidade interior, diz respeito à nossa conduta na Terra, diz respeito ao modo como estamos sentindo, diz respeito às nossas ações, diz respeito aos nossos hábitos, diz respeito aos nossos pensamentos. Tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, que é a questão 165, que Allan Kardec pergunta o seguinte: exerce o Espiritismo alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, dessa perturbação que ocorre no momento da morte? Observem a oportunidade, a profundidade e a sabedoria presente na resposta dos Espíritos. Respondem eles: influência muito grande, o conhecimento do Espiritismo, influência muito grande, posto que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua existência, compreendia a sua situação. Mas o que exerce maior influência é a consciência tranquila e a prática do bem. Na ordem inversa, a prática do bem e a consciência tranquila. Isso que maior influência exerce. Então, os espíritos podiam dizer, como muitas religiões na época que o espiritismo estava nascendo diziam, ou como muitas religiões hoje dizem, né, que quem não é de tal religião, quando morrer, está ferrado. Né? Muitas dizem isso, até para arrebanhar mais adeptos através da pedagogia do medo, coisa que não foi ensinada por Jesus. Jesus utilizou a candura, Jesus utilizou a doçura, Jesus utilizou o convencimento através da força da lógica, do sentimento, do amor. Não esse verdadeiro terrorismo que muitas igrejas ditas cristãs o fazem. Então, os espíritos poderiam ter dito que quem não fosse espírita, ao morrer, enfrentaria uma perturbação muito maior. Não disseram isso. Apenas disseram que o conhecimento do espiritismo favorece no processo de desligamento, porque o indivíduo sabe o que está acontecendo com ele. Ele tem o entendimento cognitivo, a compreensão do que está se passando com ele no momento da morte. Coisa que muitas pessoas, infelizmente, não têm, porque as suas religiões não os preparam para a morte, conforme deveriam, conforme é a missão de cada religião o fazer. O que os espíritos dizem? Que o fundamental é a prática do bem e a consciência tranquila. Isso é o que faz a diferença. Não é se somos espíritas, se somos católicos, se somos protestantes, se somos budistas, quimbandistas, shintoístas, confucionistas, ou seja lá o que for. Isso é completamente irrelevante para o nosso despertar espiritual. O que vai fazer a diferença do lado de lá, repetimos enfaticamente, é a nossa realidade interior. Na mitologia egípcia, quando alguém morria, os deuses formavam um tribunal para fazer o julgamento dessa pessoa. Retiravam-lhe o coração e colocavam numa balança. Se as suas ações boas, se tudo aquilo que ele fez de bom, sobrepujasse aquilo que ele havia feito de mal, ele ia para uma morada de bem-aventurança, dentro das concepções mitológicas dele. Do contrário, ele voltaria para a Terra, ele reencarnaria, porque os egípcios eram reencarnacionistas. Na verdade, eles adotavam a crença na mentempsicose,
porque acreditavam, o que o Espiritismo rejeita, né? Acreditavam que o espírito do ser humano, já constituído enquanto ser individual, pode reencarnar nos reinos inferiores da natureza, no reino vegetal, no reino animal. Os egípcios acreditavam nisso. O Espiritismo rejeita, né? O Espiritismo afirma que a partir do momento que o ser espiritual se constituiu enquanto individualidade, as reencarnações são sempre na faixa evolutiva que ele se enquadra, ou daí para cima, nunca para baixo. Não há retrocesso. Né? Então, o que de fato interfere no momento da morte é justamente o nosso mundo interior, a nossa realidade de dentro, a prática do bem e a consciência pura, dizem os Espíritos. Ontem, o Jornal do Almoço exibiu algumas matérias que contemplavam o dia de finados. E a última matéria foi emocionante. Eles abordaram a temática da morte, mostraram um livrinho que foi editado pela Fergus, intitulado Meu Avô Desencarnou, que é um livro voltado para o público infanto-juvenil, e como essa questão é trabalhada com as crianças no ambiente espírita. E mostraram o depoimento de 2 mulheres com câncer terminal, hospitalizadas em Porto Alegre. E uma delas, sentindo-se preparada para o momento da morte, ela tem consciência de que vai morrer, que o câncer, em função da evolução da metástase, é irreversível, então ela se sente preparada para a morte. E pela firmeza das suas palavras, demonstra alguém que está em paz consigo mesmo, e cuja perturbação que vai suceder à morte vai ser o mais breve possível. Né? E mostraram uma outra mulher mais jovem, mãe de 3 filhos, que muitas vezes é obrigada a estar distante deles, em função do seu quadro já avançado, e sempre com a foto dos 3 filhos ao seu lado. E sempre com aquela angústia de estar preparada para a morte, mas dessa angústia, né, do futuro dos filhos, do que fazer. Então, o Espiritismo nos auxilia a compreender a questão da morte, a nos prepararmos convenientemente para a mesma. Pode passar, gente. Não pode passar, gente. Mais uma, pode passar. Pode deixar. Havíamos nos preparado para abordar especificamente o caso do despertar do espírito André Luiz. Mas vamos sumariá-lo apenas. No ano de 1943, o espírito André Luiz, que não é o nome verdadeiro, é um pseudônimo, passou a manifestar-se através da mediunidade do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. E psicografou uma primeira obra que deu início a uma série. Essa obra ficou conhecida com o nome de Nosso Lar e foi publicada um ano depois pela Federação Espírita Brasileira, no ano de 1944. E é uma obra que exerceu uma influência impactante no movimento espírita brasileiro. Muitos ficaram, inclusive, chocados pela minudência dos relatos que eram apresentados por esse espírito, do seu acordar, do seu despertar no mundo espiritual. Logo, ele fora, quando encarnado, um médico. Especula-se que tenha sido o médico, pesquisador, cientista, Carlos Chagas, outros que teria sido médico sanitarista Oswaldo Cruz, embora Chico Xavier publicamente
nunca confirmou a identidade desse espírito, porque alguns anos antes haviam tido um problema muito grande com o espírito Humberto de Campos, que foi um famoso poeta e literata brasileiro, depois de desencarnado, escreveu inúmeras obras através do médium, e a família, que ainda estava encarnada, entrou com uma disputa judicial reivindicando os direitos autorais da obra. Porque se eram do familiar desencarnado, eles entendiam que os direitos autorais doados pelo médium para instituições de caridade pertenceriam a eles. Resumindo a história, a justiça deu ganho de causa ao médium mineiro e à Federação Espírita Brasileira. Mas para obviar tal tipo de inconveniente, este novo companheiro espiritual, que passou a escrever através das suas mãos, resolveu adotar o seu anonimato e não revelou a sua identidade. Tanto que André Luiz era o nome de um dos irmãos do médium mineiro, Chico Xavier, que já havia desencarnado, e que ele toma emprestado para assinar as suas obras. E o primeiro capítulo desta obra, Nosso Lar, é fantástico. Se intitula nas zonas inferiores, nas zonas inferiores. E descreve o que a rigor é o despertar da maioria das pessoas que estão desencarnando na espiritualidade. Ele lembrava-se de estar no hospital, de dormir e de acordar num lugar que ele não sabia explicar muito bem o que era. Era um lugar sombrio, um lugar onde ele era constantemente espreitado por entidades das trevas que o vituperavam, que o enchiam de impropérios e o chamavam de suicida. E ele permaneceu naquela situação sem noção de tempo, sem noção de lugar, sem noção de dia, de noite, sentindo, isso é interessante no relato, sentindo fome, sentindo frio. Como ter essas sensações se ele não tinha mais o corpo, se ele não estava mais ligado ao corpo físico? Então ele traz detalhadamente a descrição de como foi o despertar dele no mundo espiritual. E ele veio a saber mais tarde que ele permaneceu nessa condição durante mais de 8 anos consecutivos, da sua morte até o momento em que ele é socorrido. No entanto, nenhum de nós se encontra órfão na Terra. Todos nós temos seres que se preocupam conosco, que nos amam, que nos velam, que velam por nós. André Luiz tinha sua mãe. Desde o momento em que estava se dando a sua morte, o seu processo de desligamento do corpo, a sua mãe espiritualmente o acompanhava. No entanto, ele não tinha condições de perceber a presença dela, nem de acompanhar a sua intervenção. Mas a mãe velou por ele durante mais de 8 anos. E é justamente quando ele passa a se inclinar mais para as coisas espirituais, perde um pouco do seu orgulho, da sua empáfia, do seu ceticismo, passa a lembrar que deveria haver um autor para a vida e começa a orar, feito uma criança, como a sua mãe o ensinara quando ele era pequenininho, e ele começa a chorar incontrolavelmente, lavando o seu ser por inteiro, é que as luzes espirituais se acendem para ele, porque ele se coloca através da oração numa condição espiritual diferente que lhe permite receber a intervenção da mãe. E é quando ele é socorrido por efeito intercessório da mãe, por uma equipe vindo de uma colônia no mundo espiritual chamada Nosso Lar, que era chefiado por um dos ministros da colônia, o ministro Clarence. Ele é assistido, é socorrido e é levado para uma enfermaria, onde começa para ele uma torrente de despertar, de tomar conhecimento, de passar a compreender o mundo espiritual, porque ele não conhecera o espiritismo quando encarnado.
e não tinha a seu dispor os conhecimentos que nós temos. Então é um livro fantástico, o filme foi muito fiel à obra, está em cartaz em alguns cinemas ainda da região. Vale a pena tanto ler o livro quanto assistir o filme. Agora o que acontece? Que muitos de nós espíritas, que temos todo o conhecimento que temos, não estamos vivendo de acordo com ele. Não estamos firmes na prática do bem e não estamos com a consciência pura. E existem muitos relatos, através dos mais diversos médiuns, de espíritos, de médiuns, de doutrinadores, de expositores, de palestrantes, de trabalhadores do movimento espírita, que estão despertando na espiritualidade em condições acerbas, lastimáveis. Viram a luz, mas não se guiaram por ela, e voltam para a espiritualidade em profundas sombras. Então, nós que temos a oportunidade, o ensejo de conhecer o Espiritismo, devemos utilizá-los a serviço da nossa renovação íntima, a serviço do nosso crescimento espiritual, nos preparando para a morte. Agradecemos a atenção generosa de todos, pedimos escusas por termos extrapolado um pouco o horário e convidamos a todos a fecharem os olhos, a nos entregarmos neste momento aos labores da oração, ao passe espiritual, à troca de energias com a espiritualidade superior, buscando harmonia interior, buscando a paz que talvez não tenhamos, buscando a calmaria que certamente é o desejo de todos nós, buscando a realização interior, buscando a plenitude. Convidamos a todos a nos acompanharem na seguinte prece. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, Senhor, todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os erros escabrosos, de passados tenebrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. E sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, no mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde possa cumprir-se a sagrada vontade do teu amor, que assim seja.